Vamos ver hoje como transformar as frases afirmativas em interrogativa e negativa dentro do presente simples. Bom, a gente vai precisar agora do chamado verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é um verbo que vai, como o nome está dizendo, nos auxiliar, nos ajudar a transformar uma frase afirmativa em interrogativa ou negativa. Os verbos auxiliares, eles não têm tradução, né? No caso do auxiliar do simple present, ele não será traduzido. Então, o auxiliar do simple present é do, apenas um. Só existe um auxiliar para cada tempo. O auxiliar do simple present, ou seja, do presente simples, é do e ele não tem tradução como verbo auxiliar, certo? Aí nós vamos ver então a forma interrogativa. Como é que a gente vai fazer? Bom, na interrogativa eu vou usar esse auxiliar do na frente do sujeito e vou acrescentar uma interrogação. Então, pegando como exemplo essa frase aqui, you like me, que significa você gosta de mim. É uma frase afirmativa de simple present, certo? Na afirmativa, eu não tenho a presença do auxiliar. Eu tenho o sujeito, o verbo de ação conjugado no presente e o complemento da frase. Para transformar em pergunta, não é só chegar aqui e botar uma interrogação. You like me? E a interrogação. Não. Eu preciso, além da interrogação, eu preciso fazer o quê? Botar o auxiliar do, tá? Na frente desse sujeito que é you. Então, agora sim ela ficou completa. Do you like me? Você gosta de mim? Pronto. Aí, o que acontece? Quando você acrescenta o verbo auxiliar, esse verbo que estava conjugado no presente aqui, você não percebe diferença, mas ele entrou na forma do infinitivo dele sem to. O infinitivo dele é o nome dele, to like, né? Não tá conjugado. Quando a gente coloca to na frente do verbo, significa que ele não está conjugado em nenhum tempo. É o infinitivo. Então, você tira esse to e fica like, sem conjugação. Aqui ele está conjugado, aqui ele não está. Você não percebe a diferença, mas ele não está por causa da presença do auxiliar do. O auxiliar do é que está jogando a tradução de presente para ele. Eu traduzo, você gosta de mim? Estou traduzindo no presente por causa da presença do auxiliar aqui na frente. Não mais por conta do verbo conjugado no presente, mas a presença do auxiliar do simple present me faz traduzir o verbo no presente. Bom, agora, quando o sujeito for uma pessoa de terceira do singular, he, she ou it, aí vamos ver aqui a frase afirmativa, como é que ela fica. O mesmo verbo, né? Ao invés de eu dizer, como foi que eu falei aqui na frente? Vamos lá, a frase foi, você gosta de mim, né? Mudando esse sujeito you para o sujeito ele gosta de mim, já vai ser diferente aqui, ó, na afirmativa. A afirmativa eu tenho que colocar a desinência de terceira pessoa do singular. Então, ele gosta de mim já é he likes me. Então, por isso que o verbo está conjugado aqui no presente, porque eu vejo, agora ficou mais fácil, eu estou vendo a desinência do presente, certo? Porque o sujeito é de terceira. Quando eu digo you like me, eu não vejo a desinência no verbo, mas ele está conjugado no presente também. Então, eu vou acrescentar o auxiliar do na frente. Pronto, eu vou acrescentar do na frente do he, né? Aí, o verbo, quando eu uso auxiliar, o verbo não pode ficar mais conjugado. Então, eu tenho que jogar ele para a forma do infinitivo sem to. To like, tira o to, fica like. E o resto da frase é interrogação. E o que acontece com essa desinência? Eu vou desprezar? Não. A desinência agora vai ser colocada no verbo auxiliar. Então, como o auxiliar não é traduzido, mas ele é verbo, certo? E é um verbo terminado em O, então, pela regra, os verbos terminados em O recebem ES. Não é isso? A gente já estudou. Então, colocando aqui o ES, agora sim,
eu tenho a frase na terceira pessoa do singular na forma interrogativa. Então, does he like me? Então, perceba que o verbo continuou like, ó, tá vendo? A diferença agora dessa frase anterior. Cadê ela? Tá cá embaixo, ó. Do you like me? A diferença dessa pergunta veja que aqui não tem desinência no verbo e aqui tem um auxiliar na frente, tá? Então, a diferença dessa pergunta para de cá, veja que o verbo também não tem desinência, ficou like. A diferença foi que a desinência apareceu aqui no auxiliar do, né? E no outro exemplo não tem porque o sujeito lá é you, não é terceira singular. Então, quando você tiver uma pergunta com o sujeito I, you, we, you e they, você vai usar do na frente dessas pessoas ou de qualquer pessoa relacionada a esse pronome aqui do discurso, certo? Se o sujeito for terceira singular, he, she ou it, ou qualquer nome referente a essa pessoa, o auxiliar na frente dele será das. Mas nos dois casos, o verbo de ação não terá desinência, tá certo? Muito bem. E a forma negativa? Eu vou dar uma pausazinha e volto com a forma negativa.